Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa aula 7 da Redação Nota 1000. Vamos lá? Então, hoje eu queria falar de um tema bastante cotado para ser um dos temas da redação do Enem 2026, de alguns vestibulares, mas a gente nunca sabe, né? São especulações, né? A gente nunca sabe, quem dera, mas a gente vai tentando. A gente vai tentando aqui apresentar os temas para você estudar, para você se atualizar, para que você consiga fazer uma redação bem bacana, né? E o objetivo desse canal é esse, tá? Aliás, eu sempre esqueço de falar. Se inscreva no canal, faça um comentário, dê o seu like para a gente poder saber se está dando tudo certo, em que a gente pode melhorar, tá? Algumas pessoas falam, você tem que se profissionalizar, colocar mais tecnologia. Não, eu só consigo fazer desse jeito aqui mesmo, tá bom? Quem me segue vai ser por aqui mesmo, bem simples, bem amador, porque eu faço por amor e eu acho que se ficar profissionalizando demais, colocando muita tecnologia, para mim já vai perder um pouco do encanto. Bom, enfim, o assunto de hoje é violência nas escolas. É um assunto difícil, né? Como tudo que envolve violência é difícil de falar, né? Para mim, que sou professora do ensino fundamental em escola pública, né? Eu percebo que os adolescentes, depois da pandemia, vieram um pouco mais agressivos, né? Os adolescentes, os jovens, as crianças, né? Um pouco mais violentos, sem limites, né? Essa que é a verdade, né? Mas uma observação que eu queria fazer é que nós, os adultos, como temos mais tempo de caminhada nessa vida, é que temos que prover as soluções. Não adianta falar, o jovem está agressivo, o adolescente está agressivo, as crianças estão agressivas. Nós é que temos que pensar onde nós estamos errando e prover as soluções, porque eles erram, mas um pouco, mais da metade da culpa é nossa também, dos adultos. Então nós temos que planejar e prover as soluções para tudo isso que a gente está vivendo nos últimos tempos. Eu falei uns vídeos atrás sobre a redução da maioridade penal, né? Não concordo. Acho que as escolas é que tem que melhorar, mas aí já é outro assunto. Então, eu acredito, na minha humilde opinião, tá? Humilde opinião, eu acredito que tem duas coisas que trazem para as crianças, os adolescentes e os jovens essa agressividade, tá? Porque eles sentem muito medo e insegurança nos dias de hoje. Uma delas é a questão dos pais que trabalham demais para dar bens materiais, mas falta presença, né? Existem pais que falam, eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive na minha infância, na minha adolescência, ele queria isso, queria aquilo, eu queria isso, eu queria aquilo, meus pais não me deram, eu quero dar para os meus filhos. Mas existe uma coisa chamada presença, que faz toda a diferença na vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem. Presença. Se você trabalha 15 horas por dia, chega em casa, seu filho está dormindo, acorda para trabalhar, seu filho ainda está dormindo, e você não tem um tempo para conversar com ele, ele não tem pai nem mãe. É como se não tivesse. Se você delega a outras pessoas o cuidado do teu filho, da tua filha, você não pode reclamar se aquela pessoa ali que está cuidando dele, criando ele, para você no caso, repassar para ele outros valores que não são os teus valores. Valores morais que não são os teus valores morais. Uma educação que não é a mesma educação que você daria se você estivesse presente. De nada adianta, né?
Na Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a família. Não adianta. Aquele que não cuida dos seus é pior do que os incrédulos. Não adianta. Você dar tudo de melhor no seu trabalho e o resto fica para a família. O resto fica para os filhos. A outra coisa que eu acho que prejudica muito o adolescente, o jovem, nos dias de hoje, é uma coisa chamada aparelho de celular. Graças a Deus, o nosso secretário de Educação aqui do Rio de Janeiro projetou uma lei que serve para o Brasil inteiro, que o celular é proibido em todas as escolas do país para todos os alunos. Dia desse eu peguei o meu, né? Aliás, teve uma menina, numa semana eu peguei uma menina com celular, né? Porque a gente tem os informantes, né? Aquele aluno, tia, ele tá com celular. As crianças que aguentam. E essa semana teve outro aluno que eu vi com celular, né? Eu tive que tomar dele, porque é a lei, uma lei federal. Se eu não pegar, eu sou negligente. E também porque eu não uso o celular no meu horário de trabalho. Quando eu chego no trabalho, a primeira coisa que eu faço, jogo o celular no armário, finjo que ele nem existe. Porque qualquer descuido com criança e adolescente é fatal. E aí eu tomei o celular do menino, e aí, na verdade eu não tomei, eu convenci ele a me entregar. Né? Ele ficou com medo, aí me entregou, mas ele teve um ataque de pelanca, né? E ficou passando mal. Eu quero meu celular, o que eu vou falar para minha avó? Não sei o quê. Aí fomos para a direção da escola, enfim. E foi aquela anarquia, né? Porque tirar o celular deles hoje é como tirar um braço, um pedaço do corpo. Foi uma confusão, enfim, horrível. Mas no final acabou dando tudo certo. Então eu acho que o celular prejudica porque a criança dorme tarde olhando o celular. Tem pais que não tem tempo de ver o que o filho está acessando no celular. E na internet existe muita coisa legal, mas existe muita podridão também, que não convém para crianças, adolescentes e jovens. Um dia desse, uma menina, né, no noticiário, deu que uma menina estava se relacionando, conversando com uma pessoa que ela achava que tinha a mesma idade dela, uma menina de 14 anos. Achava que a pessoa que estava se relacionando com ela tinha a mesma idade dela, né, 14, 15 anos, e na verdade era um homem de 30 e poucos anos, convidou ela para ir ao shopping. A mãe, que estava atenta, ainda bem, pegou essa conversa, se fez passar pela menina, aceitou o encontro lá no shopping e chamou a polícia e o sujeito foi preso. Se a menina tivesse vindo no lugar da mãe, só Deus sabe o que poderia acontecer. Gente, então, nós adultos é que temos que estar atentos o tempo todo. Eu acho que criança não deve usar celular, adolescente não deveria ter celular, jovem não deveria. Tem um país, eu esqueci qual foi o país, não sei, acho que foi Espanha, que proíbe agora o celular para menores de 16 anos, e eu tiro meu chapéu para esse povo aí, porque tem que proibir mesmo. Com a desculpa de pesquisa, de estudos, de não sei o quê, acabou fazendo com que o celular se tornasse uma arma perigosa na mão de muitos adolescentes que querem filmar tragédias para conseguir likes. Quando era permitido nas escolas, algumas ainda não pegaram a lei, quando era permitido, muitos provocavam brigas entre os colegas e na escola para poder filmar e conseguir likes na internet. Então, isso não faz bem à saúde mental de ninguém, né? Crianças, adolescentes e jovens precisam de limites para sentirem-se amados, cuidados.
Eu lembro que quando eu era adolescente, eu trabalhava em casa de família, eu pouco via a minha família, eu me sentia muito desgovernada, muito sem freio, muito largada no mundo. Criança, adolescente e jovem precisa de limite, de mãe e pai e professores também. A gente tem que fazer a nossa parte. Escola é um lugar de sofrimento para muitas agressões, ameaças, regras, contatos com desconhecidos, né? O bullying é uma coisa terrível que acontece muito hoje em dia. Eu tenho uma aluna que eu acredito que ela tenha algum descontrole emocional, né? Mas ela não tem laudo, não tem nada, e ela é muito insegura. Já desse eu perguntei se ela queria ser representante de turma, que todo dia eu escolho um para, enfim, cuidar de algumas questões, né? Me ajudar na sala de aula. Eles se sentem muito orgulhosos, muito honrados, né? Com isso. Todo mundo quer ser representante. Ela aceitou, né? A primeira vez que eu chamei não aceitou, mas aí dessa vez aceitou, mas chorava, tremia muito. Tia, como é que eu vou fazer? Eu não sei escrever ainda o nome do... Falei, deixa que eles assinam o nome lá. Não se preocupa. Tremia, chorava muito. Ela é muito insegura, então eu coloco ela perto de mim para proteger. Porque qualquer coisa, qualquer apelido, qualquer xingamento, qualquer ameaça, ela se treme toda, ela chora, ela sofre muito. Os pais, às vezes, não têm nem noção do quanto muitos filhos sofrem na escola. Sofrem muito. E se a gente, que é professor, que é educador, né, não estiver atento, o sofrimento é ainda maior, a ponto de muitos entrarem em depressão e não quererem nem voltar mais para a escola. Muitas crianças sofrem caladas. Eu apanhei muito. Eu apanhei muito quando eu era criança na escola, né? Muito. Tinha um menino que me batia muito, todo dia. Ele me batia. Aí um dia eu conto isso para meus alunos, eles riem muito. Ele me batia bastante, né? Aí um primo meu, que já é falecido, né, o Elcio, ele foi o meu herói, né? Ele entrou na mesma turma que eu, na mesma escola. Ele era de uma turma, não sei por que problema, passaram ele para minha turma. E ele deu uma surra naquele garoto que me batia, né, todo dia. E o garoto nunca mais chegou perto de mim. Nunca mais, né? Mas nem todas as crianças conseguem um Elcio na vida para defender, né? Eu consegui, depois de apanhar bastante durante mais de um ano inteiro, né, a ponto de querer desistir de estudar, o Elcio entrou e me salvou. As más influências também começam na escola. É na escola que muitos aprendem a xingar, a desrespeitar os pais, a desobedecer os professores, a desobedecer os pais, a xingar. Eu aprendi a fumar, a xingar e fazer algumas coisas na escola. Foi na escola. Não foi em outro lugar. Só que quem trabalha na escola vigia o máximo que pode. São poucos trabalhadores para muita demanda, muito trabalho. Eu acho que os governantes deveriam olhar para isso, né? Quando houve aquela tragédia em Realengo, no Rio de Janeiro, que aquele louco, Wellington, entrou e matou um monte de crianças e tal, aí a prefeitura prometeu que ia colocar porteiro nas escolas, e mais isso e mais aquilo. Não vejo nada disso. Segue a mesma rotina de muitos problemas para poucas pessoas para resolver. Poucos trabalhadores para muita demanda de trabalho. Então, essas más influências, eu falo muito com meus alunos, falo muito com eles, né? Essa violência crescente é muito fruto
dessa falta de limite em casa, falta de controle na escola, e eles ficam desgovernados. Eu converso muito com eles que o mal, quando quer atrair você, né? Uma criança, um jovem, um adolescente, para fazer coisas erradas, para fazer bullying, para usar droga, para fazer alguma coisa errada, não vai vir com cara de mal. Vai vir fingindo que é amigo. É aquela velha história do diabo com rabo e chifre. Não vem com rabo e chifre. Ele vem com carinha de bom, de amigo, mostrando o lado bom daquilo que é mal, né? Aí eu falo para os meus alunos, olha, quando alguém quiser te convencer de usar droga, não vai vir falando para você do lado ruim, que você vai estragar todos os seus dentes, se não perder todos, vai ficar desfigurado, nariz sangrando, alguns viram moradores de rua porque perdem o caminho de casa, né? Outros perdem a vida cedo, vão para a cadeia, vão não sei para onde, morrem cedo, né? Mas quem quer te convencer não vai mostrar esse lado. Vai falar, não, porque você vai conseguir tênis de marca, muitas de mulheres, muito isso, muito aquilo, uma moto bacana do ano, vai mandar nas pessoas, vai ser o dono da favela, o dono da comunidade, você vai ter poder. Mas não mostra o lado ruim da prisão, da morte prematura, de tudo que é ruim que as drogas trazem. Então, nós, adultos, temos que prover a solução para toda essa violência que acontece nas escolas. E aí, para isso, a gente tem que ter atenção máxima. Larga o celular e presta atenção. Beleza?